Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Primeiramente, quem não me conhece, meu nome é Ederson. Sou casado com a mulher mais linda desse planeta, está ali na mídia, com o Zac grudado do lado. Estamos aqui nessa terra para avançar com o reino de Deus e levar mais alguns junto, né? Quem gostaria de levar mais gente para o céu aqui? Que esse é o propósito, não é o propósito você ir sozinho não. Se você for sozinho para lá, tu tá sendo egoísta. Amém? E hoje eu quero falar de algo que Deus tem tratado comigo. Algo que Deus tem falado comigo, que é uma mente renovada. Por quê? Porque hoje, se tem algo que nós precisamos, é renovar nossa mente. E a nossa mente, se ela não for renovada em Cristo Jesus, nós temos a tendência de fracassar. Temos a tendência de desanimar e às vezes até parar. Mas eu creio que não é a mente e a mentalidade de nenhum de vocês aqui, né? Então coloque a mão assim na sua cabeça, na sua mente. Vamos orar rapidinho. Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai. Eu apresento a nossa mente, Pai. Repreendo agora todo o espírito de distração, Pai. Toda preocupação, tudo aquilo que possa impedir a tua semente de agir, toda dor, todo cômodo no corpo, Pai, nós repreendemos agora, pelo sangue de Jesus, que a mente seja tomada pelo teu sangue, pelo teu poder, pela tua presença, Pai. Entregamos a Ti agora, que a nossa mente seja totalmente sua, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, eu quero falar de algo que eu creio que são uma das chaves a qual nós precisamos para esses dias. Os dias têm sido difíceis, dias de muitas tribulações, batalhas, mas graças ao Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Se eu for perguntar aqui para qualquer um de vocês, vocês vão ter uma história muito difícil, aonde você trabalha, você vai escutar uma pessoa totalmente desorientada, totalmente fracassada onde você está. Mas por quê? Porque ela não tem a oportunidade que você tem aqui hoje, de todo dia ter a semente do Senhor. Eu costumo dizer que nós temos que estar sempre perto daquele que está queimando. Eu sempre procuro isso, estar perto de pessoas que estão queimando, porque isso me aviva, isso muda a minha mente. E também sempre estar participando daquilo que a igreja tem como ferramenta. Por quê? Porque não basta, já existe estudo, se você vir no culto somente de domingo, você tem uma percentual dificuldade de agir e se mover no reino de Deus. Mas se você vir mais vezes, você tem mais facilidade. Por quê? Porque você começa a receber informações. A mesma coisa aonde você trabalha, do que você estuda, tudo aquilo que você investe, você cresce. E no reino de Deus não é diferente. E eu tenho percebido que nesses dias, inclusive nessa última pregação, o pastor falou sobre isso também, que às vezes o nosso tempo ele está sendo disperso para tantas coisas, mas não estamos semeando aquilo que precisamos.
que é investir tempo com Deus. E Deus tem falado nesses dias de muitas formas. Eu peguei até lá na vigília. Quem aqui foi na vigília? Foi bênção, né? E assim, são oportunidades que você tem. Eu sei que às vezes não é fácil com o nosso corre-corre, nosso trabalho, mas sempre que possível se esforça para que você esteja no ambiente de glória. O ambiente de glória, ele vai trazer uma oportunidade para você se mover, para você romper. Não é somente você vir no culto de quarta, no domingo, mas também participar de uma célula. Por exemplo, tem pessoas aqui que eu sei que talvez nunca participaram de uma célula, ou não participam ainda. Se mova, vá de encontro àquilo que é oportunidade para você crescer. A célula, ela vai trazer um benefício para a sua vida. E é muito importante. E tudo isso faz com que a nossa mente seja renovada. E Deus falou lá algo que eu peguei do pastor Nonato, que é muito importante. Eu creio que eu já tenho errado nisso, mas estou procurando também melhorar. E ele falou que algumas vezes ele perdeu a oportunidade de romper em algumas situações, porque ele não obedeceu. E não obedeceu o quê? Aquilo que Deus falou para ele. Por exemplo, Deus te chamou para algo e você até hoje não agiu. E ele disse que a desobediência daquilo que Deus te pede tardia aquilo que você possa viver no reino de Deus. E eu percebo isso, que tem muitas pessoas que participam de campanhas, estão nos domingos, estão até nas quartas-feiras, estão até nas células, participam de um ministério de alguma forma, mas a vida ainda precisa romper. Mas por quê? Porque talvez está precisando de uma obediência daquilo que Deus já te pediu. Deus está me pedindo algo, por exemplo, que eu preciso. Deus está usando até minha esposa. E às vezes Ele vai usar a sua também, tá? Para que eu possa emagrecer. Não é fácil não. Mas Deus está me pedindo também. Porque isso é Deus te pedindo para cuidar do tempo do Espírito Santo. E se eu não tomo um posicionamento sobre isso também, daqui a pouco eu vou tardar aquilo que Deus tem para mim, para minha saúde, para minha esposa, para o meu filho. São detalhes que Deus ele fala conosco, só que nós precisamos obedecer. E às vezes eu lembro também que o pastor ministrou há domingos atrás, que como ser um colaborador do reino de Deus. E às vezes nós não estamos participando de nada, não estamos fazendo nada. Aí como que você quer romper no reino de Deus? Como que você quer experimentar do reino de Deus? Quem aqui já participou de evangelismo? Não é diferente o que você experimenta? Não tem uma explicação. Eu não posso detalhar para você em palavras o que você sente quando está evangelizando. É diferente. Quando você está lá na rua, você às vezes não vai falar nada com alguém, mas só de você estar lá, vendo a situação e Deus agindo, aquilo ali, ele entra no seu coração, uma porção do amor de Deus que só experimenta quem está lá. E às vezes nós ficamos assim, viemos nos domingos, participamos de algumas coisas, mas a nossa mente ainda está cauterizada. E aí eu te pergunto, é vontade de Deus? Não, não é vontade de Deus. A vontade de Deus é aqui para você fluir, para você experimentar, para você ser usado, para você mudar o seu comportamento. Tudo que é bom já está disponível no céu em Deus. Mas não basta nós colocarmos a nossa vida apenas numa situação de comodismo, ou às vezes até mesmo, de repente, de você achar que está fazendo muito para Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer
que a sua mente seja renovada. Até lembrei aqui que a irmã Leia ministrou sobre ter um coração em Deus. E às vezes nós recebemos as palavras que estão aqui no púlpito, mas não fazemos nada com ela. Você tem buscado ter um coração de Deus? Desde o dia que a Leia ministrou? Porque às vezes é isso que nós necessitamos, é mudar a nossa rotina, mudar a nossa mente. Mesmo que tenhamos muitos recursos, muita inteligência, muito dinheiro, ou até mesmo nada, mas precisamos mudar a nossa mentalidade. E tem uma palavra que eu amo demais, inclusive eu carrego ela porque ela fez e faz até hoje menção à minha vida, que está em Romanos 12. Que é uma palavra que eu acredito que é exclusiva para nós que já conhecemos a Jesus. Ela fala assim, em Romanos 12, abre aí, Romanos 12, mente renovada, Senhor, eu preciso de uma mente renovada. Romanos 12 diz assim, a partir do versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, eu percebo assim, tem muitos irmãos, eu já caí nisso, nós adentramos ao Senhor e caminhamos apenas na boa vontade de Deus. Qual a boa vontade de Deus? Você vem ao culto, não está mais fazendo aquelas coisas que você fazia antes, volta para casa, e está tudo bem, mas também não está mexendo com a vida de ninguém. Mas deixamos de entrar na agradável. Por que agradável? Agradável é quando você sente que tudo realmente está sendo entregado a Jesus. Tudo está sendo entregue a Jesus. Agradável é quando você está na pior das piores lutas e batalhas, mas você busca a paz que excede o entendimento. Essa paz que excede o entendimento é somente quando você entra a esse lugar, a essa vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é quando tudo não tem mais lugar, não tem mais resposta. Você está praticamente sem destino, mas mesmo assim você é como aquele dia onde Silas e Paulo estavam ali ao ponto de ser mortos naquela célula, mas eles estavam adorando ao Senhor. Aí tu pergunta, como um cara desse está adorando ao Senhor ao ponto de ser morto? E ele estava indo em cima, estava numa cisterna, numa cadeia. Cisterna é como se fosse várias gaiolas. No filme a gente vê isso, às vezes assistindo. E ele estava na de baixo. E a partir do momento que pessoas fizeram algo, dejetos, por exemplo, de cima e ele estava ali embaixo, mas ele não viu por isso, com a situação que ele estava, mas ele estava na perfeita vontade de Deus. Ele não sentiu que ele estava, o cheiro, o lugar, a dificuldade. Ele só sabia de uma coisa: em Cristo ele tinha tudo. Em Cristo ele já estava perfeito, porque ele o fez perfeito. E se existe algo que nos torna perfeito, é como nós entregamos, nos rendemos à perfeição de Deus. Nós temos as nossas personalidades, as nossas dificuldades, nossos costumes, nossas mazelas,
Mas existe uma coisa que nos torna perfeito, é quando nós nos rendemos ao Senhor. E é isso que faz com que nós entramos à vontade de Deus. É fácil entrar nesse lugar? Não. Porque todos os dias nós queremos voltar ao primeiro homem. Todos os dias nós queremos voltar àquele pecador que aceitou Jesus. Todos os dias nós queremos murmurar. Todos os dias nós queremos achar que Deus não fez aquilo que nós queríamos e não está legal. Aí nós ficamos um pouco emburrados com Ele. Mas, quando adentramos a vontade de Deus, nós encontramos aquilo que Paulo encontrou. Aquilo que os apóstolos encontraram quando foram mortos. E alguns até de ponta cabeça. Aquilo que Jesus encontrou naquela caminhada na cruz. Não é fácil quando a gente está com a dificuldade de morte, não é fácil, mas existe uma vontade de Deus que nos tira desse lugar e nos coloca na vontade de Deus, onde que a paz excede o entendimento, como está escrito em Efésios. Existe uma paz que excede o entendimento. Eu lembro uma vez que me veio aqui na minha mente. Eu estava com uma situação muito grave, um débito que varia mais ou menos, na época, de uns 2.000 mais ou menos, a 1.800, mais ou menos isso, não lembro o valor exato, e eu tentei de tudo que é jeito fazer para que esse dinheiro fosse levantado e não consegui. E resumindo, eu poderia ser preso se eu não levantasse isso. E eu estava num processo, tentando mudar a minha mente, tentando entregar ao Senhor aquilo que eu tinha. Não tinha muita coisa, mas eu tinha a minha vida, que era o principal. E aí, naquele dia ainda, um pastor me chamou para dirigir o culto de quarta, e eu estava desse jeito. Não tinha nem vontade de sair de casa, com medo até. Falei, meu Deus, e agora? E eu tinha tentado de todas as formas. E aí, com aquela angústia, do ponto de eu estar lá na igreja e a polícia chegar. Aí eu falei, Senhor, eu estou na sua vontade. Estou lutando, não sei mais o que fazer. Mas eu quero te dizer, agora, se não tem esse recurso agora na minha mão, então pelo menos me dê a paz que excede o entendimento, que está na sua palavra. Pelo menos isso. E aí, passando despercebido, de repente, eu estava lá na igreja já, de repente veio aquela paz, eu já não sentia mais aquela angústia, aquela aflição, aquele desânimo foi embora, e eu já estava preparado para dirigir o culto. E eu lembro que a partir do momento, uns minutos antes de subir no púlpito, eu me recebi uma mensagem de um ímpio, ainda que nem crente era, e ele sabia da minha situação. E ele conhecia toda a situação. E ele me ligou, falou, Ederson, estou sabendo aqui dessa situação, estou vendo aqui agora, eu vou resolver para ti. Eu tenho dinheiro lá no banco, lá, vou passar aqui para essa pessoa e fique em paz. Tu paga quando der e quando puder. Meu Deus, aquele dia eu vi como Deus é perfeito, como Ele me colocou no lugar de perfeição. Por quê? Porque eu entreguei ao Senhor a minha mente. E é isso que Deus quer da nossa vida. Para que nós possamos avançar, nós precisamos mudar a nossa mente. O Senhor nos chama. E nessa caminhada, eu tive que passar por alguns processos. E algumas direções que eu recebi de Deus. Recebi de homens de Deus. Uma delas que eu quero falar para ti, que eu acredito que é a mais importante de todas, é crer que o poder de Deus, Ele é soberano. Quem crê aqui que o poder de Deus é soberano? Que às vezes nós cremos como um jargão.
Igual aqui, nós cremos sim, eu creio que Jesus é poderoso, amém, amém, amém. Mas realmente, no momento que você está naquela dificuldade, a sua mente, ela não crê nisso verdadeiramente. Ela repete, mas não crê. Então você tem que declarar com fé, porque Deus ele é poderoso. Como foi nesse testemunho breve que eu contei para ti, e algum que você já teve. Deus é poderoso. Mas às vezes nós queremos que Deus, ele age conforme a nossa vontade. Não, ele vai agir conforme a vontade dele. É isso que nós temos que entender. Nem todo sim de Deus é vontade dele. Que às vezes você acha que é o sim de Deus, às vezes você usa até a palavra para dizer que é o sim de Deus. Às vezes Deus ele está falando não, e você está usando a palavra dele. Não, você tem que entender que Deus, quando ele fala, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque ele é poderoso. Então não podemos manipular a palavra de Deus, nós podemos, sim, usufruir dela. E ele é poderoso. Ele é poderoso para nos libertar, para mudar a nossa vida. Hebreus 11. Eu amo muito essa palavra. Diz assim, em Hebreus 11, 3. Pela fé, olha só, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deixa eu ver aqui, tem outra versão aqui. Quero ler uma outra versão aqui para você. Senhor Jesus. Hebreus 11, Pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. O que eu quero dizer? Pela fé, pela palavra de Deus, pelo poder que há nele, já existe aquilo que já está nele. Então tudo que nós precisamos, tudo que nós, na verdade, vamos buscar, já está no Senhor, já está no Kairos de Deus, já está em Deus. E como você vai acessar isso? Quando você entra na vontade de Deus. Você precisa entrar na vontade de Deus, para que você possa acessar aquilo que Deus já tem disponível para mim e para você. E aonde está a vontade de Deus? É onde você cria o ambiente. Você precisa criar um ambiente para entrar nesse lugar. Você precisa ouvir o Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa entender o que Deus está falando contigo. Porque se você não acessar esse lugar, você vai simplesmente cumprir um ritual religioso. E crendo que o nome dele é poderoso. Como a irmã estava agora há pouco aqui, orando por cura. Você tem que crer que essa cura veio. Você tem que declarar essa cura. Porque ela vem do Senhor. Pelo nome dele. E isso é para que o Senhor, ele te leve no lugar da vontade dele, porque ele é soberano. 1 Coríntios, quero que você abra aí, 1 Coríntios. Primeira Coríntios 2.
Olha só o que diz aqui, do versículo 14. Ora, o homem natural não compreende essas coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entendê-las, porque elas só discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então o que eu quero dizer, você precisa andar em espírito, você precisa entender e buscar esse lugar. Quantas vezes o Senhor tem chamado para o quarto de oração? Quantas vezes o Senhor tem te chamado para você vir e participar daquilo que Deus tem como oportunidade? Por exemplo, o Forjados, as células, o CCC agora. Você que nunca fez, irmão, faça. É oportunidade para você romper no reino de Deus. Quando eu fiz o CCC 1 e 2, eu achei que fosse um estudo bíblico, como de costume, mas é muito melhor do que um estudo bíblico. É algo muito profundo, ele traz cura, ele traz libertação, traz ensino profundo, que você só vai entender se você participar disso. Porque, sinceramente, os cultos de domingo, às vezes, por mais que a palavra seja sobrenatural, extraordinária, profunda, é muito pouco ainda para o que Deus tem para ensinar para mim e para você. Então, você vai entender se for espiritual. Tem situações quando você está em momento espiritual que as pessoas não vão entender. Tem decisões espirituais que as pessoas não vão entender. Um exemplo, quando eu vim do Mato Grosso do Sul para casar com a minha esposa, ninguém entendeu nada. Tu é doido? Falou para mim assim. Tu vai lá para aquela terra onde o povo passa fome. Tem uns que falou isso desse jeito. Falou. Mas eu tinha uma palavra. Qual era a palavra? Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei, que emana leite e mel. Eu tenho uma palavra, meu irmão, minha irmã. E é isso que basta. Eu vim só com a minha roupa. E hoje Deus tem não me multiplicado, mas triplicado aquilo que Ele tem falado dentro desta palavra. E o ambiente de glória, o ambiente espiritual, Deus sempre libera uma palavra para ti. Quantas vezes eu recebi uma palavra, eu estava tão ruim, tão mal, eu estava na célula de solteiros, a célula de casais. E ali eu recebi uma palavra, um testemunho de alguém, e aquilo entrou no meu coração e fez a diferença. Uma palavra de domingo, uma palavra de quarta. Quantas vezes eu entrei na sala do CCC 1 e 2 e ali eu recebi uma palavra e Deus, naquele ambiente, mudou a minha história, a minha vida, tirou a minha angústia, me deu um discernimento, uma direção. Mas você precisa discernir no Espírito. Quantos de vocês já têm uma palavra de Deus? Já receberam uma palavra de Deus chave? Tem caminhado nessa palavra? Tem orado nessa palavra? Tem buscado essa palavra? Você precisa, porque sabe por que muitas coisas não acontecem? Por quê? Porque nós recebemos uma palavra e guardamos ela na nossa estante espiritual. E guardar ela na estante espiritual não vai adiantar nada, meu irmão. Nós precisamos. É igual o dia que eu pedi ao Senhor, não tinha nada para começar, mas o Senhor, o Senhor disse que emana leite e mel, então cadê o leite e o mel dessa terra qual o Senhor me prometeu? O que eu preciso fazer para acessar esse mel, para acessar? Aí ele está aqui, você precisa ir por aqui. E é isso que precisamos, irmão, discernir no Espírito. Muitos não entenderam quando eu saí do Mato Grosso do Sul para cá. E às vezes muitas pessoas não vão entender você. E a nossa mente ela precisa ser renovada a partir disso. Deus ele quer mudar a nossa trajetória.
Mas nós precisamos mudar a nossa mente. Mas como isso é possível para nós acessarmos? Outra palavra-chave para a minha vida. João 8,32. Quem conhece essa palavra? Amém? Conhecereis a verdade. Um dia, eu doido por Jesus, ia para o monte, ia para outra igreja, ia para a minha igreja, eu doido assim, não parava. Era solteiro, né? Eu estava assim quase morto já, de tanto ser doido. Aí um dia Deus colocou a mão no meu peito, pá, ei. Só que assim, eu fazendo tudo isso e as coisas não saíam do lugar. As coisas não saíam do lugar. Minha vida emocional horrível. A minha história estava mais ou menos, e eu ainda devendo muito. Eu ainda tinha muitos problemas emocionais. Indo à igreja, muito desânimo. Parece que a minha vida só funcionava quando eu estava no ambiente de glória. No ambiente de glória não tem como você ser infeliz. Aqui, eu duvido que se tem alguém feliz hoje, não tem, porque aqui existe um ambiente de glória. Mas não é isso que Deus quer. Você está na vigília, não tem como você ser infeliz lá dentro, porque o ambiente de glória está lá. Todo pecado, toda mentira, todo desânimo, ele sai porque é automático, porque a glória do Senhor está naquele lugar. E eu era assim, mas quando eu chegava em casa, ia tudo embora. Aí Deus falou comigo nessa palavra: você precisa conhecer a sua verdade, Edson. Você precisa conhecer a sua verdade. Qual é a sua verdade? Eu precisava renunciar a algumas coisas. Não sei a sua história, mas eu vim de uma situação muito difícil, onde eu me envolvi com satanismo, com uso de droga, com bebedices, com prostituição profunda, e não foi fácil, porque ao mesmo tempo que a gente larga tudo isso, o inimigo ele vai te perseguindo, vai te mandando as tentações. Não tive uma paternidade boa, perdi meu pai com 6 anos de idade. Isso para mim foi um buraco na minha alma. Eu fui criado pela rua, pelo crime, e pior, eu perdi meu pai por crime ainda. Então, pensa no legado que ele deixou. Eu tinha tudo para morrer, para desanimar e para desistir. Mas o Senhor me libertou através dessa palavra. Ele começou a mudar a minha mente. Ele falou: Edson, você precisa mudar a sua mente. Você precisa obedecer aquilo que o que eu estou falando, aquilo que a minha liderança está falando. Eu lembro uma vez com um pastor, meu pastor cuidava de mim. Eu amo muito ele, lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, pastor Roberto. Ele falou: Edson, você é muito bom. Você serve tudo na igreja, você faz tudo, você é 10. Mas falta uma coisa para ti: obedecer. Por quê? Porque ele falava algumas direções, algo para mim, eu desobedecia, quebrava a minha cara e voltava, e ele limpava, tirava o carrapicho, me tratava de novo. Então só faltava isso, obedecer às direções de Deus. Porque Deus ele vai te dar homens e mulheres de Deus para você obedecer. Você não vai caminhar sozinho, não existe isso. Paulo, que é Paulo, letrado, estudioso, ele era o cara mais estudioso da época. Deus mandou Barnabé para ele. E pelo que eu sei, Barnabé não era tão letrado como ele, mas aprendeu com ele ser bom, porque se tem uma coisa que Barnabé era bom, ele tinha um coração de bondade. Paulo teve isso, e você precisa disso. Você tem caminhado com alguém? Quem tem cuidado da sua vida? Só Deus? Então, é o evangelho errado. Se for só Deus que está cuidando, o evangelho é errado. Precisa também de um homem de Deus e uma mulher de Deus para cuidar. Por que que hoje nós temos células? Para nós podemos aprender junto com aquele que
está à frente da célula. Célula de criança, de jovens, adolescentes, de homens, de casais. Tem de adolescente, tem de tudo. Você só não acessa esse lugar se você não quiser. E ali você vai ouvir, vai ser discipulado de situações que talvez você não vai ter a oportunidade de acessar o pastor, mas tem a oportunidade de acessar uma liderança que vai cuidar de você. Como aconteceu comigo. Eu tive que tomar algumas direções, mudar a minha mente daquilo que um homem de Deus me exortava. E nós precisamos disso para acessar a vontade de Deus. Por quê? Porque uma vida de discipulado, ela faz parte das escrituras de Deus. Uma vida de transparência faz parte das escrituras de Deus. E você só vai ter transparência se você estiver sendo cuidado por alguém. Não basta simplesmente nós apenas virmos os cultos, participarmos das conferências, recebemos as palavras proféticas, recebemos mensagens, cura, milagre, mas não sermos cuidados por Deus. E Deus fala no meu coração aqui, desde o momento que eu estava ali adorando a Deus, que existem pessoas aqui que têm o emocional ainda todo desorganizado. E esse emocional desorganizado é porque você não deixa ninguém cuidar de você. Deus vai cuidar de você? Vai. Mas existem situações que você precisa de alguém para acessar o seu coração, para acessar a sua mente. E aí a sua mente ela começa a ser mudada. E Deus ele vai trazendo os recursos. Você vai adentrando a vontade de Deus, não apenas a boa vontade, não apenas a perfeita, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer participar das 3 vontades de Deus? Amém? Por quê? Porque esse é o caminho a qual Deus tem para nós. Acessarmos a vontade de Deus é muito mais do que participarmos da igreja e do culto. É muito importante. E Deus quer curar o seu emocional. Mas para Ele curar o seu emocional, Ele precisa curar sua mente. Precisa renovar sua mente. Precisa transformar seus hábitos, os seus costumes. Ele precisa mudar a sua mentalidade. A sua mente precisa ser mudada. Diga aí para a sua mente, mente, coloque aí a mão. Mente, você precisa ser mudada. Mente, você precisa ser mudada. Amém? Por quê? Porque às vezes nós somos até líder, estamos liderando algo, estamos à frente de um ministério, mas nós estamos cansados, nós estamos desanimados. Podemos sentir isso? Com certeza. Nós somos seres humanos, mas não podemos permanecer nesse lugar de cansaço. Não podemos permanecer nesse lugar. Às vezes, é apenas uma coisa, você como líder, é ir até ao encontro de alguém e confessar algo que está te agoniando, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja em algo que você fez para alguém e não conseguiu voltar atrás. Um exemplo bem básico. Um dia, eu já estava morando aqui, em Imperatriz, Deus falou comigo que eu precisava voltar para Campo Grande, para resolver uma situação familiar, mas junto com isso Deus falou comigo, você vai voltar lá na sua antiga igreja e vai fazer um jantar para o seu ex-pastor, porque eu tive uma situação com ele desagradável, e eu nem percebi isso, mas o Espírito Santo me mostrou. E quando eu voltei lá, fiquei uns 2 anos e meio lá, primeira coisa que eu fiz
fiz a mesa, o jantar, chamei os pastores, e quando eu sentei com ele, veio o perdão, veio as declarações, e o Senhor liberou cura, o Senhor liberou promessa, o Senhor começou a se movimentar, e sabe o que aconteceu? Na hora que eles saíram, o pastor, Deus falou, vocês vão ser líderes de jovens deles de novo. E eu estava congregando em outra igreja. Eu falei, não vou. Aí Deus falou, se for o senhor falando, o senhor fala com a minha esposa. Eu jogo para ela, né? Aí eu fiquei quieto. Aí daqui a pouco lá vem a minha esposa. Edson, amor, eu acho que nós vamos liderar jovem lá. Na igreja do seu ex-pastor. Falei, amém. Mais uma vez eu vou ficar quieto, né? Vou obedecer para não perder aquilo que Deus tem. Então nós obedecemos. Foi um tempo de muita maturidade com os jovens de lá, mas Deus precisou falar algo comigo, mudar a minha mente. E às vezes Deus ele quer fazer isso contigo. Tem coisas que às vezes está preso no mundo espiritual, por quê? Porque você precisa liberar um perdão, porque você precisa declarar palavras daquilo que você já recebeu, porque você precisa voltar em alguns lugares para resolver situações. Romanos 8, 28, diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe por quê? Se você ama a Deus, você vai renunciar. Se você ama a Deus, você vai voltar lá. Se você ama a Deus, você vai servir. Você ama a Deus, você vai amar pessoas. Se você ama a Deus, você vai fazer aquilo que Deus está te pedindo. Se você ama a Deus, você vai mudar a sua mente. Não existe uma mente que eu sou assim, casou assim. Não, isso aí é lá no mundo. Lá no mundo eles são desse jeito. Fala assim, eu sou assim e se quiser assim. Não, aqui não. Por mais que você tenha uma personalidade forte, você tem que mudar. Tem que equilibrar. Por quê? Porque existe fruto do Espírito. Então, se você ama a Deus, você tem que renunciar. Como casado, você precisa renunciar. Ambas partes, eu costumo dizer, e pego a palavra do pastor Nonato, mas antes ser feliz do que ter razão. Pastor Rubens também, mas o pastor Nonato também fala isso. Mas antes ser feliz do que ter razão. Às vezes tem situações que no casamento é assim. No trabalho, às vezes situações no trânsito, na sua vida. Você precisa amar a Deus, porque os recursos já estão disponíveis. Está aqui, ele falou, está aqui, ó, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os recursos de Deus já estão disponíveis para mim e para você. Mas para você acessar esse lugar, você precisa renovar a sua mente. Quantas direções de Deus você recebeu nesses dias e você tem praticado? Essa é a pergunta. Por quê? Porque se você não praticar, não mudar a mente, ter a mudança de mente mesmo, nós não vamos receber aquilo que o Senhor tem. Para chegar aonde Deus me trouxe, não é fácil você sair das trevas. Como a gente sempre sabe, às vezes tem pessoas dentro da igreja que já têm até um tempo de igreja, um tempo de 20, 15 anos, mas continuam tendo os mesmos problemas emocionais, as mesmas crises, os mesmos problemas financeiros. Profissionais não continuam a pagar, não conseguem
romper na área ministerial e espiritual. Quem aqui tem desejo de ser usado por Deus? Se você tem desejo, Deus quer te usar, mas você precisa mudar a sua mente. Deus quer derramar um bálsamo novo sobre você. Deus quer derramar sabedoria sobre você. Deus quer derramar discernimento sobre você. Deus quer derramar poder. Amém? E o poder de Deus, ele está já disponível para aqueles que o amam. E hoje, se tem algo que Deus tem colocado no meu coração, é isso. Mude a sua mente para alcançar a promessa de Deus. Já existe uma promessa gloriosa que é morar no céu. Quem aqui quer morar no céu? Mas existe uma aqui na terra, que você também tem, que é a abundância de Deus aqui na terra, para você acessar, para você prosperar, para você abençoar pessoas, para você curar pessoas. Quem aqui já teve uma experiência de ver uma pessoa ou curar uma pessoa através da sua oração? Pode erguer a mão. Não é uma experiência boa? Você também pode, meu irmão. Não é só o pastor, não é só o líder. Deus está disponível. Você só precisa entrar, como diz a palavra de Romanos, como sacrifício vivo, perfeito e agradável à vontade de Deus, e entregar as suas mazelas, entregar o teu querer, entregar o seu cansaço, a sua sabedoria, a sua inteligência emocional, física, entregar o seu dinheiro, que é importante também, porque é parte da promessa. E isso vai trazer cura. Eu lembro que eu tinha muito desânimo. Muito desânimo. O meu emocional era muito cauterizado. E só prestava dentro da igreja. Eu chegava em casa, era horrível. Deus está tocando isso no meu coração. E eu falei, Deus, por que só funciona lá dentro? Por que só funciona lá dentro? Eu estou ajudando a igreja, eu estou fluindo, fazendo evangelismo, Aí Deus falou, não, tu não entregou ainda a sua vontade, você está andando na sua vontade. E é isso que Deus, Ele te pergunta hoje, você ainda está andando na sua vontade? Eu falei, então qual é a sua vontade, Pai? Tudo. Eu quero é tudo. Tudo ao ponto de você entregar tudo. A sua vontade, o seu dinheiro. E hoje Deus, Ele preparou algo para ti. Ele quer que você acesse esse lugar de promessa. Acesse as palavras proféticas que você já recebeu. Mas você precisa entregar a sua mente completamente, como sacrifício vivo e perfeito. Então o que eu quero dizer para ti? Somente aqueles que gostariam. Eu queria convidar você, como sacrifício vivo e perfeito à vontade de Deus. Vim como um ato de fé, como uma declaração. Vim aqui à frente, se ajoelhar aqui aos pés do Senhor. Entregar a sua mente, o seu corpo a Ele. O irmão vai colocar um louvor lá. E eu quero que você venha aqui à frente e comece a entregar ao Senhor. De repente até aqui você entregou metade do seu corpo, metade da sua mente, metade da sua vontade. Mas hoje eu quero te dizer que Deus quer por inteiro. Ele não quer só a metade. Sabe o que vai acontecer?
Deus vai fazer uma reviravolta, mas você precisa declarar com a sua mente e com o seu corpo. Talvez você precise de um casamento, talvez você precise de um emprego, talvez você precisa de dinheiro, talvez você precisa de uma vida espiritual mais profunda, talvez você precisa liberar algo que está no seu coração. E hoje Deus te chama para isso. Declarações fazem parte das Escrituras. Então comece a declarar com a sua vida. Comece a declarar com a sua boca. Comece a declarar na sua mente. Santo, eu sei que tem mais pessoas que o Senhor hoje vai entregar algo, mas você precisa declarar como sacrifício vivo, perfeito e agradável. Senhor, vem e entregue ao Senhor como sacrifício vivo, perfeito e agradável. O Deus que era macharacandás. Eire mamabá. Senhor, vem com teu Espírito, Pai. 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 Libere sobre a tua igreja, Pai. Libere sobre a tua igreja, Pai. Libere sobre a tua igreja, Pai. Mente renovada, propósitos renovados. Senhor Deus, eu profetizo que esta noite, Pai, portas serão abertas. Eu profetizo que esta noite, Pai, oportunidades serão abertas. Eu profetizo que esta noite empregos serão abertos agora, Pai. Eu profetizo, Senhor, situações financeiras serão trazidas ao seu filho, à sua filha, Pai. Sabedoria, pessoas se achegarão a eles como portas do Senhor, Pai. Perdões serão liberados nesta noite. Mente renovadas, Pai. Casamentos, eu profetizo que serão hoje estabelecidos. Relações serão estabelecidas hoje, Pai. Ei, Macandarabás.